noite. Eu quero entrar agora na sua casa, com a sua permissão, para poder trazer um pouco de esperança ao teu coração. A palavra de Deus fala que o meu justo viverá pela fé. E é buscando nesta palavra a força para a gente enfrentar todas essas dificuldades. Nós estamos no começo de uma grande crise no mundo. Às vezes a gente vai dormir tão preocupado, puxa, o que será de mim amanhã? O que será dos meus filhos, do meu trabalho? Enfim, cada um com suas dificuldades. E isso às vezes pode estar tirando teu sono. Mas eu te digo, o Senhor é contigo. E você precisa crer. Nós, na verdade, precisamos crer que Deus pode mudar isso. E Ele começa aqui, na tua mente, na nossa mente. Eu quero te tranquilizar. Abra a tua Bíblia lá em Mateus 24, dá uma lida nesse capítulo, e você verá que Jesus Cristo faz uma revelação aos seus discípulos de como será o tempo do fim. O tempo lá que a gente conhece como Apocalipse. E que muitos de nós podem estar pensando, será que a gente chegou esse tempo? Será que tudo isso que Jesus está falando é o que está acontecendo? Eu quero te dizer, quero aquietar o teu coração, que ainda não é o tempo. Em Mateus 24, 6, ele diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mais adiante, em Mateus 24, 10 a 12, mais ou menos, ele fala assim: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos devido ao aumento da maldade, e o amor de muitos esfriará. Então é mais ou menos, se você prestar atenção, quadro é exatamente o que a gente está vendo, mas ele alerta, não é o fim ainda, entendeu? Então tem esperança no teu coração, ainda tem muita coisa para acontecer, tá? Mas é muito importante que a gente busque encontrar na palavra de Deus palavra, deixe Deus falar no teu coração, deixe Ele construir em você uma fortaleza de fé. Por exemplo, em 2 Crônicas 7, lá no versículo 13 diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então eu entendo com essa palavra que o que Deus quer de nós é isso, que a gente se arrependa, que a gente busque, que a gente possa viver como Salmo 1, né? Que a gente medite na sua palavra de dia e de noite. Quando a gente passa a incluir na nossa rotina, principalmente agora que a gente tem tempo, o hábito de ler a tua palavra, de orar, de fechar no teu quarto, fecha a porta, ora, se ajoelha e pede a Deus, clama, fala com Ele, Ele é um Deus justo, um Deus bom. Mesmo que não esteja dentro dos planos dele cessar essa pandemia agora, ele vai aquietar teu coração e vai trazer uma luz para que você possa, no meio dessa dificuldade toda que nós estamos vivendo, a gente possa enfrentá-la. Quando eu enfrento dificuldades como essa, eu me lembro de Filipenses 4, 6 e 7, né? A gente deve entregar nossos pedidos, as nossas orações e súplicas com ações de graça, e a paz que excede todo entendimento guardará nossos corações. É nesse sentido. Imagine que você seja uma criancinha que está com seu pai e está com medo de atravessar aquela grande avenida. Então você pega na mão do pai, aperta bem forte e diz: pai, podemos ir. E aí você não se preocupa mais com o carro, porque o teu pai está contigo, segurando tua mão. Ele vai te atravessar e lá do outro lado você vai chegar salvo e tranquilo. Eu quero acreditar, eu quero passar para você esse sentimento, que você busque a mão do Senhor para que Ele te atravesse por essa tormenta. É como aquele texto em que Jesus está dormindo e os seus discípulos o acordam atordoados, alvoroçados, com medo da tempestade, e aí ele acorda e diz para os discípulos: cadê a fé de vocês? E de repente ele
olha para a tempestade e manda ela parar. Então, é nesse sentido que a gente possa aquietar nosso coração, saber que o Deus criou toda a terra, todo o universo e tudo nela que existe. Quanto mais resolver um probleminha desse com o vírus, se ele está existindo, se essa crise que a gente está vendo está acontecendo, é porque tem um propósito nisso. Deus está querendo mudar algo. Ele quer te tirar da zona de conforto, ele quer te colocar de joelhos para orar, ele quer mudar a tua rotina, em vez de assistir Netflix, em vez de estar assistindo o Big Brother, né? Estamos vivendo esse tempo. E você possa encontrar refúgio na palavra dele. A minha vida mudou. Já tinha mudado um pouquinho antes dessa pandemia. Eu já estava sentindo no meu coração a necessidade de mudar algumas rotinas. E a primeira delas foi meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Tem feito grande diferença. O meu coração anda mais manso, mais tranquilo, mais confortável diante de tanta situação. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai me mostrar o caminho, vai me mostrar a luz. E é nesse sentido que eu quero trazer para você uma palavra de encorajamento. Na luz dessas mudanças que eu estou querendo propor na tua vida, na tua rotina, nesse momento de encruzilhada nas nossas vidas, é que você reflita um pouco sobre como é que está sendo o seu dia a dia. Por exemplo, você está acostumado a ir lá no teu quarto, orar sozinho. Tenta envolver a tua família. A palavra de Deus fala em Mateus 18, 19 e 20, diz assim: também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então é isso, gente. Incluam a sua família nessas mudanças. Fecha a televisão, desliga aí o Wi-Fi, senta todo mundo junto. Essa semana eu chamei meus filhos, sentei na mesa e comecei a jogar Home Cube, um joguinho de peças de tabuleiro. E achei interessante, passamos aí uma meia hora juntos, jogamos um pouquinho. E foi interessante porque envolveu eles numa tarefa que faz tempo que a gente não faz, com essas novas coisas, cada um no seu quarto, no seu celular, no seu mundinho particular. Ninguém sabe o que o outro está passando, sofrendo. E eu acho que o que Deus quer que a gente reflita nesse tempo é sobre isso. A gente voltar às origens, voltar a ser família, voltar a conversar um com o outro. Sabe? Esse momento, né? Dia após dia. Já faz quantas semanas que a gente está? Fez uma semana, né? Então, assim, é como se a gente tivesse a oportunidade de a cada dia melhorar nossos aspectos da nossa vida que estão errados. Tem um filme que eu assisti há muito tempo atrás, chama-se O Feitiço do Tempo. Nem acho mais no Netflix. Mas era muito interessante porque o personagem principal da história ficava preso no tempo onde todo dia ele acordava no mesmo lugar, na mesma hora, e ele não conseguia. Ele passava o dia, todo dia fazia diferente e nada acontecia. Tentou até se matar algumas vezes, mas sempre acordava no outro dia e voltava e tudo repetia. Até o momento em que ele percebeu que não conseguiria mais sair. Então ele começou a se divertir com as pessoas, depois até que uma coisa diferente. Ele percebeu que poderia melhorar. E aí, cada dia, como ele sabia exatamente o que ia acontecer, ele traçava uma nova trajetória para a vida dele, onde ele passava a ajudar as pessoas. E assim foi construindo. E naquela história que para os outros era apenas um dia, para ele passou uma eternidade, muitos anos, repetindo e melhorando. De tal modo que quem assiste o filme percebe as mudanças nitidamente no caráter dele. E a história termina quando ele realmente está transformado. Então eu acredito que a gente pode trazer um pouco dessa historinha para a nossa vida. Aproveitar esse tempo que você está em casa, que você tem tempo para pensar. Desliga a televisão, vai orar, vai conversar com a tua família, vai ter intimidade com Deus, com eles. E assim poder crescer, amadurecer, voltar às origens, né? Na época que a gente não tinha televisão e tudo mais. E quando a saudade bater do teu amigo que você não vê há muito tempo, liga aí o WhatsApp, bate uma ligação para ele, bate um papo, liga a câmera, coloca todo mundo junto e toma uma iniciativa. Encoraje as pessoas, procure orientar com a palavra de Deus e trazer uma luz para cada uma das pessoas que está ali ao teu redor, que você ama, que você se importa. Okay? Esse momento é um momento da gente ser família, da gente ser amigo, da gente parar de se preocupar conosco e se preocupar com os outros, porque da mesma forma que você está aflito, os outros também estão. E uma palavra que você leva, que você entrega de Deus para as pessoas,
pode aquietar o coração, pode trazer solução de problemas, tá bom? Então tenta mudar um pouquinho a tua rotina. E como é que a gente faz para mudar? Eu acho que o primeiro passo é planejar, né? Eu acho que isso a gente precisa fazer. A gente não pode fazer as coisas aleatoriamente. A gente precisa construir um plano para começar a mudar essas nossas rotinas, tá? Tempo a gente tem, né? Vamos passar vários dias aí, pelo jeito, em casa, trabalhando ou não, a gente tem tempo para mudar. Então, lá em Lucas 14:28, Jesus fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? O que Jesus está falando ali é que a gente precisa realmente fazer conta, fazer cálculos, estimar, para provocar mudanças, colocar no papel, né? Na verdade, em resumo, seria isso, né? E o que eu queria deixar para você é ler o livro de Neemias, né? O livro de Neemias, para mim, foi muito interessante porque, para mim, eu acho que é um livro, um verdadeiro manual de planejamento. Primeira vez que eu me deparei com aquele livro, eu fiquei assim, caramba, que coisa interessante, olha. E é verdade, né? Você vê, por exemplo, lendo lá no capítulo 2, onde o coração dele estava incomodado com o que estava acontecendo com o povo dele. E aí ele orou: Senhor, eu quero reconstruir minha cidade. Orou, aí ele planejou, pensou nos detalhes. E depois, no capítulo 3, ele executou, né? Colocou o plano dele em ação. Falou para o rei, mostrou quais eram as intenções dele. E a oração dele conseguiu direcionar o coração do rei, né? De modo que liberasse ele para fazer isso. E aí lá ele foi, viajou, levou os recursos, traçou o plano, e lá no capítulo 4 e 5 ele teve muitas dificuldades. Leia lá, você vai achar bem interessante a forma como ele enfrentou tudo isso. E no capítulo 6 ele concluiu seus planos, tudo sob a orientação de Deus. Inclusive lá ele fala no capítulo 4 e 5, né, das dificuldades. Leia lá como é que ele fez. Ele estava lá tentando construir os muros de Jerusalém, e tinha lá o inimigo. Então o pessoal que estava construindo o muro estava uma mão, uma pá, e na outra a espada para lutar contra o inimigo. E assim faziam, um cobriu os outros, né, de modo que o trabalho fosse executado. Planejou e executou. Construiu os muros da cidade em 52 dias. Algo inimaginável. Mas ele era um cara de muita firmeza de propósito, e com isso ele conseguiu construir, tá? Então eu quero dizer para você o seguinte, que construa os seus planos de mudança, faça as mudanças na sua vida, aproveite. Tem uma máxima de transformação de hábito, né, que nós estamos falando disso, né, de construir um novo hábito para o nosso dia. É preciso que a gente faça durante vários dias, né, 21 dias, dizem uns, né, outros falam em 15, mas enfim, o importante é o seguinte, é que quando você passa a fazer as coisas repetidamente, traçar uma nova estratégia e executar ela repetidamente, você vai fazer isso automaticamente, vai fluindo naturalmente. E, a bem da verdade, o que nós queremos é sair da situação que a gente estava hoje, em que a gente estava focado no nosso trabalho, nós mesmos, na nossa família, e focar agora numa busca por Deus, uma busca de olhar para o lado e enxergar de fato o que precisa acontecer de transformação, né? A gente já viu nessas palavras que a gente falou que Deus tem um propósito para tudo isso. E eu acho que o propósito que Ele espera da gente é que a gente mude nosso caráter e se transforme nesse crente de verdade que a gente precisa ser, tá? A gente não precisa ser um crente miseravelmente salvo, né? Como o pastor Oswaldo costuma falar. Então, é essa palavra que eu quero dizer para você, tá? E por último, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. É o Salmo 3,8, para lembrar a gente que nós somos o povo de Deus e Ele vai nos preservar, Ele vai nos conduzir nessa tempestade que estamos vivendo, tá? Uma grande tempestade, mas que com a ajuda dEle tudo sairá bem do outro lado. Não pense no dia de amanhã, na tempestade de amanhã, não. Pense depois, jogue o teu pensamento para depois. Pense assim, como é que eu vou estar daqui a X dias, né, quando Deus parar tudo isso? Como é que eu vou estar? Como é que a minha família vai estar? Será que eu vou estar melhor? Será que eu vou ter mudado o suficiente? Será que eu vou conseguir realmente fazer com que as coisas aconteçam? Então entenda, o que eu quero construir com você é algo que você busca em Deus. O que é que Deus tem para a tua vida? Eu mudei a minha rotina,
E estou adaptando ela a cada dia, tentando mudar isso aí. Eu começo com uma devocional de manhã cedo, depois do almoço, antes de voltar a trabalhar, eu leio 3 capítulos da Bíblia, do Novo Testamento, que eu estou fazendo agora. E à noite, antes de dormir, eu vou lendo um capítulo de um livro. No momento eu estou nos Salmos. Algumas semanas atrás eu estava em Provérbios. Então assim, vai, acerta com Deus, pede a Ele direção. Deus tem falado comigo diariamente. Eu abro a minha Bíblia em papel mesmo, né? Diariamente, e vou lá. E Deus tem mostrado palavras tremendas de conforto, de direção e daquilo que eu preciso fazer para enfrentar essa tempestade, que não está sendo fácil, eu sei, na sua vida. Mas procure em Deus. O meu plano é meu plano. Você tem o seu. Peça a Deus para Ele falar no teu coração o que é que você precisa fazer. Eu vou te dizer uma coisa. Fazer a mesma coisa não é o que Deus quer, não. Porque fazer a mesma coisa, a gente sempre tem o mesmo resultado. A gente só pode esperar resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Então faça diferente. Deixe Deus falar com você. Deus vai falar com você. Vai falar com a sua família, vai modificar. E aí você vai ver o que isso vai proporcionar de bênção na sua vida, viu? Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Tchau.